ao nosso evento com a palestra da doutora Rosália Moraes Torres. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que vai ministrar a palestra A Medicina Tropical, as Ferramentas Tecnológicas e a Inteligência Artificial. Vou fazer aqui um breve currículo da professora. A professora Rosália é formada em Medicina e em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência em Clínica Médica e Cardiologia no Hospital das Clínicas da UFMG. Mestrado e doutorado em Medicina Tropical da Faculdade de Medicina e atualmente é professora da Faculdade de Medicina da UFMG, onde também atua no Hospital das Clínicas, como cardiologista e ecocardiografista. É presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Desde 2010, atua na assistência médica ao portador de doença de Chagas no Centro de Referência em Doença de Chagas, do Hospital das Clínicas da UFMG. Desde 2007, atua na área da telemedicina, educação à distância e tecnologia em saúde, no Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, onde desde 2010 é coordenadora do Núcleo de Ensino à Distância e membro da equipe de coordenação geral. Suas principais linhas de pesquisas são em doença de Chagas, ecodoppler cardiografia, telemedicina e educação à distância. Bom, doutora Rosália, é um prazer imenso recebê-la aqui. Estamos ávidos por poder te ouvir. Não é todo dia que a gente tem a presidente da sociedade aqui conosco, onde a gente possa discutir, conversar um pouco. A senhora terá a apresentação e aí logo em seguida a gente conversa, lê algumas perguntas que porventura surjam aqui do chat do YouTube, tá bom? Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Marcos, Elba. Eu, como você já disse, sou Rosália Torres, né, da Faculdade de Medicina da UFMG, atual coordenadora do Centro de Tecnologia em Saúde, da Faculdade de Medicina e, desde o início do ano, com a responsabilidade de ser presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Eu agradeço imensamente pelo convite, me sinto honradíssima por estar aqui e poder homenagear um pouco o professor José Rodrigues Coura. Eu tive a felicidade de conviver com Cora e nos vários cursos de capacitação que a gente deu pelo país, desde 2008, se não me engano, 2006. Então, a gente viajava, oferecia cursos de capacitação, e esses cursos de capacitação eram sobre doença de Chagas, manejo clínico da doença de Chagas. Então, a minha missão hoje é trazer um pouco de informações sobre a medicina tropical, as ferramentas tecnológicas e também falar sobre inteligência artificial, a sua importância e todos os cuidados que a gente tem que ter, né, na sua utilização, dentro da área da saúde. Eu trouxe aqui, encontrei algumas fotos antigas dessas capacitações, junto com Cora. Então, aqui para vocês verem também que havia toda uma equipe, né, e pessoas ligadas ao Cora, que eram de várias partes do país, não só do Rio de Janeiro, e foi uma grande felicidade, uma grande honra conviver com ele. E essa foto é para mostrar também que ele gostava muito de viver, com muita frequência, depois dos nossos treinamentos, a gente tinha esse momento, né, de relaxamento, né, que era super gostoso e importante para a gente também. É um pouquinho dessa história, né, compartilhada com o professor Cura. E vamos falar um pouquinho também sobre a história da inteligência artificial e da tecnologia ao longo das muitas décadas, né, já, em que isso já faz parte das nossas vidas, né? Então, a gente sabe que as bases da criação da medicina tropical, na verdade, teve início há mais de 2.000 anos. Então, nós estamos aqui um pouco num túnel do tempo para revisar um pouco essa história da tecnologia, que a gente acredita que é, assim, muito recente. Na verdade, os filósofos mais antigos, eles já buscavam formas de colocar o raciocínio humano dentro de circuitos matemáticos, né? Então, aqui eu estou apresentando para vocês
um vídeo do Diógenes, que era um filósofo que procurava a essência humana, né? E também todas as coisas que refletiam o humano. E ele, ao final da sua busca, nesse vídeo a gente mostra que ao final da sua busca, vou repetir aqui um pouquinho, que parece que faltou um pedacinho. Ao final da sua busca, tudo aquilo que refletia o ser humano, ele podia encontrar em si mesmo. Mas então, o que a gente retira disso também é que nessa busca sempre incessante, né, pela nossa essência, pelo nosso raciocínio, pelo nosso pensamento, várias tentativas foram feitas para mecanizar a inteligência. Mas, assim, a gente está achando, e principalmente a geração mais nova, acha que a inteligência artificial, na verdade, começou ontem, literalmente. Não foi antes de ontem. A inteligência artificial, na verdade, ela teve início após a Segunda Guerra Mundial, e atualmente a gente vê que ela abrange uma grande variedade de áreas de atuação humana. Na verdade, nos anos 1930, o pai da computação e matemático, o Alan Turing, criou o termo algoritmo, e esse termo ele é fundamental em relação quando a gente fala de tecnologia, e principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. E ele aplicou algoritmos naquilo que a gente foi chamada máquina de Turing. Então, eu vou mostrar nos próximos slides essa máquina de Turing e vocês vão lembrar bastante de por que que a gente está falando dela aqui. Mas olha que interessante, o termo inteligência artificial é antigo. Ele foi cunhado em 1956, nos Estados Unidos, em uma conferência de tecnologia, e esses três pesquisadores que estão aí listados, eles foram responsáveis pela criação desse termo. Vejam aqui a máquina de Turing. Quem não vai se lembrar do filme O Jogo da Imitação? A máquina de Turing ela foi essencial para descriptar os códigos alemães na Segunda Guerra, e foi isso que fez com que os aliados vencessem a Segunda Guerra, bem lá no finalzinho, que tinha muitos problemas. E para isso, como eu disse, ele usou de algoritmos. Então, depois da Segunda Guerra, o Turing prosseguiu trabalhando no desenvolvimento de um computador e de uma inteligência artificial. Ele trabalhou em vários locais, mas ele foi realmente um dos precursores da inteligência artificial, principalmente porque ele criou os algoritmos. Sem os algoritmos, nós não estaríamos onde estamos em termos de inteligência artificial. Então, eu trouxe um filme, O Jogo da Imitação, para vocês verem, né, a arte imitando a vida, e ao lado o Turing com a sua máquina de descriptação, que era chamava a bomba, o bombe, né? Então, vamos direto para a definição de IA. Né? Na verdade, quando a gente procura definição de IA, a gente encontra várias coisas. Eu trouxe aquilo que me pareceu assim, mais razoável. Na verdade, é uma área muito ampla na ciência de computação. Está relacionada com capacidade de computadores compreender, aprender e imitar a inteligência humana. Na verdade, o que um IA faz é sistematizar e automatizar tarefas intelectuais inerentes ao ser humano. É o que se pensa que a inteligência artificial vai fazer. Mas nós vamos ver rapidamente que isso vai se modificar ao longo dos próximos 10 anos, no máximo, né? Então, ela sistematiza, automatiza tarefas intelectuais. Então, ela é muito relevante para auxiliar qualquer atividade intelectual humana. Então, como eu disse, ela simula a capacidade de pensar do ser humano, e para isso, assim como nós, quando crianças, somos treinados a fazer várias coisas, as inteligências artificiais também são treinadas a pensar como seres humanos. Então, para isso, você tem que fornecer a elas algoritmos para que ela possa ir fazendo um aprendizado que nós chamamos também de aprendizado de máquina. Então, consequentemente, a IA é um sistema inteligente que, a partir de algoritmos, o que são os algoritmos? São instruções, são regras, então, imita muito o nosso desenvolvimento do raciocínio humano, e ela consegue fornecer respostas, solucionar problemas, e vai fazendo associações
com todas as informações que ela recebe e também identificação de padrões. Então, na identificação de padrões, principalmente, a pesquisa ganha um grande reforço com a inteligência artificial, porque na hora que você determina padrões que você está procurando, e coloca numa máquina, uma máquina para aprender padrões, ela detecta rapidamente padrões que a gente às vezes levaria anos, né, para chegar nessa detecção. Olha que interessante, vocês vão ver na internet vários tipos de inteligência artificial. Tem listas de até 10, 15 inteligências artificiais diferentes. Eu trouxe aqui o básico, porque a partir dessa base é possível a gente entender quase tudo de inteligência artificial. Nós temos uma inteligência artificial chamada de tradicional, e a principal característica dessa inteligência artificial é que ela tem um aprendizado, mas o aprendizado é supervisionado. Então, essa IA tradicional, ela é capaz de imitar, de reproduzir aquilo que já existe, que já está dentro do espectro do pensamento humano. Então, ela tem essa limitação, ela não consegue criar algo novo, mas ela é muito poderosa para produzir dados e analisar de uma forma mais limitada dados em grande número. Já a outra IA, que é com as quais a gente mais convive socialmente agora, é uma tecnologia capaz de criar dados novos, né? Ela pode gerar, pode produzir informações, conteúdos, ela pode produzir arte, né? Pinturas, música, pode fazer isso tudo de maneira autônoma, a partir de um aprendizado prévio. Importante dizer que a IA generativa, ela, ela tem um aprendizado, você entrega para ela dados, e o aprendizado não é supervisionado, ou então ele é semi-supervisionado. O fato desse aprendizado, né, a forma dela atuar, ser não supervisionado, gera vários problemas e gera também os maiores questionamentos éticos e questionamentos também do futuro da humanidade em relação à inteligência artificial. Então, é dessa que a gente tem medo, aspas, da inteligência artificial generativa. Então, a principal diferença entre elas é o resultado que elas entregam. A inteligência artificial fornece análises e predição de dados, a generativa trabalha com a criação de novas informações. Então, tem vários termos que estão aí na internet, no nosso cotidiano, né? Mas é importante a gente falar um pouquinho sobre eles. Essa IA generativa, ela funciona a partir de soluções que a gente chama de machine learning. É um conceito que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, a, dessa forma, ela consegue aprender de uma maneira autônoma. E tem um outro termo que a gente utiliza também, chamado Deep Learning. O Deep Learning é como se você tivesse não só uma camada de neurônios, como o Machine Learning, mas o Deep Learning é como se tivesse inúmeras camadas de neurônios ou de redes neurais, e isso faz com que ela possa ter insights e se adaptar sozinha a diferentes cenários. Então, ela consegue processar a generativa, grande quantidade de dados, tanto de textos quanto de imagens, e depois que ela se apodera de todos esses dados, ela está apta para aprender padrões muito complexos de dados, e olha bem que importante, usar esse conhecimento de inúmeras redes neurais, estou simplificando um pouco os termos, para criar coisas novas. Então, ela é um tipo de rede neural artificial usada para gerar dados novos e realistas. Tem um termo específico que é usado para isso, que são os GANs. Então, exemplos, né, do que é a possibilidade de uma IA generativa. Criação de conteúdos escritos, imagem, vídeo, música. Ele pode produzir sozinho a partir de dados que você fornece, marketing, publicidade, processar imagens, tirar imperfeições, tirar fundo de imagem, fazer o que você quiser com a imagem. Ela pode fazer pesquisas, entre outras explicações.
Nós estamos já convivendo dia a dia com várias IAs generativas, entre elas o ChatGPT, o Bard, né, que é o chatbot do Google, o Magenta Studio, que gera música, também é do Google, e a gente tem outras que são consideradas generativas, que estão no nosso dia a dia, como a Siri, né? Tem também o assistente do Google, tem a Alexa, etc. Então, elas já estão permeando o nosso cotidiano. E quando a inteligência artificial permeia o nosso cotidiano, dificilmente a gente consegue se libertar dela e do uso dela. Uma boa pergunta: as IAs são confiáveis? Essa é uma pergunta muito relevante. E eu tenho algumas respostas para vocês. A inteligência artificial, ela tende a ser vista como mais confiável, porque ela não é capaz de criar, ela é limitada. Mas a generativa, que tem como principais características a criatividade, a versatilidade, ela pode criar, né? Então, ela não foi ainda totalmente explorada, nós não conhecemos ainda tudo que ela é capaz. Ela tem um grande potencial de aplicabilidade de resultados em vários setores, vocês vão ver que em medicina, medicina tropical e em pesquisa, ela tem um potencial gigantesco, mas ela carrega dentro dela, né, é inerente a ela a imponderabilidade do seu comportamento. E a imponderabilidade do comportamento da IA generativa ocorre porque ela depende fundamentalmente de por quem e como ela é alimentada. Então, ela depende da qualidade, da ética dos dados que a alimentam. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco de receio em relação ao futuro da IA generativa. Eu queria mostrar para vocês, então a pergunta é se a IA ela é confiável. Vou mostrar para vocês uma conversa que eu tive, que eu registrei, até comentei com a Elba que tinha por alto o que tinha acontecido. Eu estava fazendo perguntas para o chat GPT. Então, eu pedi que ele desse exemplos de aplicativos de IA na medicina tropical. Aí ele me vem lá, olha lá, que tem uma resposta, chat GPT. Tem a minha pergunta, está em azul, e ele responde assim, olha, monitoramento de surto de dengue por análise de mídias sociais. Ele dá um nome para o aplicativo, Dengue Tracker. Aí ele fala que usa IA para analisar postagem, identificar padrões, e seria ótimo, né, que todo mundo falasse se está com dengue, que faz dengue, fazer isso tudo pelo celular. Isso seria excelente para vigilância epidemiológica, certo? Aí, só que ao fazer isso, ele me deu, eu sempre peço com referências, ele me deu uma referências que não tinha nada a ver e que era sobre malária. Aí eu pergunto, a referência fornecida é sobre malária, forneça referências confiáveis. Aí ele pede desculpas. Desculpa, aqui estão algumas referências adequadas sobre o aplicativo Dengue Tracker. Aí eu fui olhar as referências. Nenhuma das referências falava desse aplicativo Dengue Tracker. Aí eu pergunto, existe mesmo um aplicativo chamado Dengue Tracker para smartphone? Aí ele responde: peço desculpas pela confusão. Na verdade, não há um aplicativo amplamente conhecido chamado Dengue Tracker. Mentiu para mim, a partir de dados fornecidos pela internet, porque depende de onde que ele garimpa dados para te responder. Olha assim a justificativa do chat GPT para mim, gente, GPT. O exemplo que mencionei pode ter sido uma simplificação fictícia para ilustrar como a inteligência artificial pode ser aplicada na detecção precoce de surtos de doenças como a dengue. Aí depois ele me alerta, se você quiser informações específicas, procure fontes confiáveis, como as do governo. Então, essa história minha com o chat GPT mostra para a gente que não é que a inteligência não é inteiramente confiável, mostra as várias vulnerabilidades da inteligência artificial, que depende da forma como é alimentada, da forma como ela, a inteligência, é instruída a garimpar informações na internet. Aqui ela inventou um aplicativo chamado Dengue Tracker,
Se eu não tivesse continuado perguntando, insistido com ela, ela não ia admitir o erro. Então, na prática, ela criou, inventou um aplicativo, até com nome, e depois ela se desculpou por isso quando eu insisti. E aí eu disse para ela que ela estava me dando uma ótima ideia de um aplicativo, que isso não está aqui na nossa história. E ela falou que ficou muito feliz por me dar uma ideia dessa e me deu todas as instruções de como eu deveria fazer esse aplicativo Day Tracker, tá? Então, achei muito interessante trazer isso para vocês, que já mostra que mesmo em coisas cotidianas, perguntas corriqueiras, pode haver falhas na alimentação e no processamento da informação de algumas inteligências artificiais. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a ética e a confiabilidade das IAs, né? Então, embora essas tecnologias sejam muito promissoras, né, para várias coisas, para pesquisa, desenvolvimento de medicamento, apoiar governos para funções de saúde pública, vigilância, respostas a surtos, sempre ao alimentar uma inteligência artificial, a ética tem que se colocar, a ética e o bem-estar humano tem que ser colocado como ponto focal, assim como a sua implantação e o seu uso. Então, isso nos lembra muito esses filmes, desses robôs, né, que chega lá e fala assim, não, eu sou instruído a nunca machucar um humano. Isso está dentro da forma como a inteligência artificial é alimentada e das regras que ela tem que seguir, né? Então, essa ética e a confiabilidade, elas são fundamentais. A gente pode obter inúmeras informações, elas têm muitas aplicabilidades, mas se não houver uma forma ética e responsável, nós teremos problemas, né? Então, assim, o treinamento da IA, ele é fundamental para que a gente tenha qualidade de dados. Ela tem que ser treinada, alimentada com um grande número de dados, né? Mas, se for alimentada com algoritmos tendenciosos, então ela também vai oferecer resultados tendenciosos. Por exemplo, se você alimenta uma inteligência artificial com dados de uma determinada população, por exemplo, vou citar população asiática, ela pode tender a extrapolar as suas conclusões para a população do mundo inteiro, sendo que, por exemplo, a população asiática pode se diferenciar em alguns aspectos de uma população, por exemplo, latino-americana, dando como exemplo. Outra coisa super importante é a privacidade e segurança dos dados. Como os algoritmos que alimentam, né, a IA, eles isso implica em grande quantidade de informações, principalmente de pacientes na área da saúde, é preciso desenvolver práticas e políticas para proteger esses dados. A outra coisa importante, olha como que as coisas podem ficar extremamente complexas. Na área da saúde, vamos supor, na condução de um caso, por exemplo, se algo der errado, vamos supor que uma inteligência artificial faça um diagnóstico e todas as condutas sejam tomadas em relação àquele diagnóstico feito pela IA, mas que ela erre o diagnóstico, as condutas então serão erradas. De quem vai ser a responsabilidade? Por exemplo, do médico que aceitou um diagnóstico sem saber que estava errado? Do programador que alimentou os dados dessa inteligência artificial. Então, nós ainda não temos uma resposta pronta para isso, mas nós sabemos que é preciso prevenir esse tipo de problema. Então, é por isso que toda inteligência artificial, ela precisa ter uma supervisão humana, que é inclusive uma orientação da OMS. E outra coisa importante, quando você usa inteligência artificial, e mesmo tecnologias de um modo geral, é, elas são de alto custo, elas beneficiam países e populações onde existe recurso. Isso leva a uma lacuna cada vez maior na qualidade de assistência à saúde entre os países desenvolvidos e entre as populações negligenciadas e regiões do globo que são negligenciadas. Isso aqui é muito importante, que é o Index Report, que é um relatório, né, que é o estudo anual de tendências da IA. Então, já tem várias instituições que vão observando bancos de dados poderosos para ver como é que está sendo o uso da IA.
Então, o que está se observando é que o número de incidentes relacionados ao uso indevido da IA está aumentando rapidamente. Então, isso aumentou 26 vezes, né? Esse número de incidentes por uso incorreto aumentou 26 vezes desde que começou realmente a IA em 2012. Então, isso evidencia um aumento de uso de tecnologias de um modo geral no mundo e alerta a gente para conscientização sobre possibilidades de uso indevido e alimentação indevida da IA. Esse manual, né, da OMS é leitura obrigatória para quem mexe com tecnologia, principalmente com IA. Aborda os aspectos éticos, né, e o controle da inteligência artificial no mundo. Eu vou resumir aqui as conclusões, porque é um manual de muitas páginas, detalha muitas coisas, e é muito importante que a gente tenha isso no nosso dia a dia. Então, o que ele diz? Que o controle de sistemas de saúde e tomada de decisões devem sempre ser feito por humanos, e não inteiramente por inteligência artificial. Então, os desenvolvedores, né, responsáveis pela tecnologia, têm que estar continuamente monitorando e garantindo o pleno funcionamento de todas as ferramentas e atender a todas as normas de segurança. E eles também são responsáveis por publicizar, né, todos os dados e todas as informações quanto ao desenvolvimento dos produtos, como que eles devem ser manuseados, etc., e para garantir transparência em todas as etapas. A outra coisa, peraí, acabei passando mais para frente, né? Então, todos os sistemas de saúde que adotam a IA têm que garantir treinamento, capacitação dos profissionais, tem que ser, olha que importante a diversidade da base de dados, quando se trata de questões de saúde, a alimentação da IA tem que ser com dados de pessoas de diversas nacionalidades, para não trazer o viés, né, do banco de dados original, evitar algoritmos que fiquem viciados e concluam coisas erradas, e a avaliação continuada das ferramentas de IA. O problema que nós sabemos é que nem todas as pessoas têm dentro de si esses conceitos éticos. Então, não é que a inteligência artificial será antiética, é quem alimenta a inteligência artificial e tem o poder, recurso, né, para criar uma inteligência artificial, se ela pode não ter, essa pessoa pode não ter dentro de si essa ferramenta ética original, e ela vai gerar uma inteligência artificial que também não terá essa ferramenta dentro de si. Esse aqui é uma outra publicação da OMS, que é de leitura obrigatória também, falando como que está todo o financiamento no mundo inteiro para relação à inteligência artificial. Também resumindo para vocês, esse relatório aborda previsão de gastos, gestão de risco, como que detecta fraudes, identificar oportunidades para políticas em que se utilize bem a inteligência artificial. A OMS sempre reforça o impacto positivo da inteligência artificial, porque ela reforça que ela produz uma grande velocidade na análise, muita precisão na análise de dados, em comparação com os métodos estatísticos tradicionais, né? E ela sempre, a OMS, até o presente momento, embora ela faça muitas restrições na questão de ética e controle, ela ainda considera que o uso da IA, né, e do machine learning pode ajudar nos objetivos de melhoria da cobertura universal da saúde. Então, são as regras gerais que eu trouxe aqui para vocês. E como é que a gente adapta tudo isso para a medicina tropical? Que é uma grande pergunta para a gente. Como é que eu posso usar isso no dia a dia nas doenças tropicais, que habitualmente são doenças de populações negligenciadas ou de doenças socialmente determinadas, né? A medicina tropical é uma área em que a inteligência artificial pode ser extremamente útil
mas também pode representar um desafio porque elas representam um desafio para a saúde global. Então, quando você desenvolve ferramentas tecnológicas devidamente adaptadas para os ambientes tropicais, isso permite que você faça melhorias no diagnóstico mais preciso, já que as ferramentas são adaptadas, e também que você possa fazer mais adequadamente tratamento e prevenção das doenças tropicais. Então, elas dão oportunidades muito importantes, né, essas ferramentas tecnológicas como um todo, incluindo a IA, para que a gente possa reduzir o impacto das doenças tropicais no mundo, melhorar o bem-estar das populações afetadas, né, e responder aos muitos desafios que a gente enfrenta no dia a dia quando vai lidar com as populações e com doenças que arrastam, né, que se arrastam pelo globo nas populações que não têm tantas condições assim de ter acesso adequado à saúde. Então, ela permite que a prevenção, a vigilância sejam adequadamente implementadas e que a doença sequer venha a acontecer, muitas vezes. Então, o que que acontece quando a gente utiliza alguns equipamentos? Até os equipamentos têm que ser adaptados para os ambientes tropicais. Nos ambientes tropicais nós temos altas temperaturas, umidade elevada, né? E principalmente, gente, recursos limitados. Então, os dispositivos têm que ser mais robustos, têm que ser capazes de se adaptar ao clima, e eles têm que ter uma durabilidade maior, porque não haverá tanto recurso para comprar novos dispositivos. Então, quando se fala em implantação de tecnologia em ambientes tropicais, que geralmente envolve populações negligenciadas, nós temos que pensar também nesse custo-benefício, para não ter que toda hora estar trocando, né, dispositivos, trocando tecnologia, já que há limitação real, concreta de recursos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de iniciativas que refletem o uso de tecnologia, como, por exemplo, fotofluorômetro portátil, que foi desenvolvido para diagnóstico de malária, kits de diagnóstico rápido de doenças tropicais como dengue, zika, chikungunya, né, que utiliza a tecnologia imunocromatográfica para detectar antígenos, dispositivos de diagnósticos baseados nos smartphones, né? E assim, talvez a menina dos meus olhos, né? A telemedicina, porque a telemedicina é uma tecnologia que veio para ficar. A telemedicina, ela permite que a consulta remota entre profissionais de saúde em regiões remotas e permite que as pessoas de regiões remotas tenham acesso a especialista. Isso facilita o acesso a cuidados de saúde e melhor qualidade de atendimento em áreas que têm recursos limitados. Então, voltamos a esse binômio, né? Medicina tropical, populações negligenciadas, doenças socialmente determinadas, o quanto que a telemedicina é capaz de diminuir, né, esse fosso profundo entre a qualidade do atendimento, a qualidade, a presteza do atendimento, fazendo com que essas pessoas tenham um atendimento adequado por especialista da melhor maneira possível. Esse tem que ser um grande investimento em todos os países, todos os países em desenvolvimento, para que toda a população tenha acesso, né, a condutas que vão ser eficazes e também à prevenção e vigilância de doenças. Então, a telemedicina é uma grande área que o Brasil tem investido muito em tecnologia, em telemedicina, e acho que a gente vai ter que encontrar muitas respostas nisso, entre os quais, por exemplo, agora a gente tem um projeto grande que é a diminuição de filas de especialistas. Às vezes a pessoa espera por um especialista durante 2 anos, quando, na verdade, se o médico da atenção primária conversar com o especialista, 70% dos casos se resolvem nessa interconsulta entre profissionais. Olha que coisa maravilhosa.
Então, a gente reduz as filas em 70% e cerca de 30% dos pacientes que realmente precisam do especialista é que terão que se movimentar geograficamente para fazer uma consulta especializada. Só para dar como exemplo do poder, né, e do potencial da telemedicina. E como que a inteligência artificial está revolucionando o diagnóstico e o tratamento das doenças tropicais? Primeiro, porque ela permite, com a utilização de bases de dados muito amplas, né, que é o Big Data, sobre o qual vou falar nos próximos slides, ela permite detecção precoce de surtos de doenças tropicais, porque usa algoritmos, esses algoritmos são alimentados com grande número de dados e podem associar fatores médicos, ambientais, climáticos, então, assim, todos os fatores necessários para fazer a previsão de ocorrência de surtos. Outra coisa, a IA em medicina tropical, ela pode agilizar processos para descobrir novos medicamentos para tratar essas doenças, né? Porque ela é capaz de analisar grande quantidade de dados, selecionar com rapidez os medicamentos que são potenciais candidatos, né, para curar ou minimizar algumas doenças, que é um garimpo, né, de medicamentos dentro de uma rede de Big Data. Além disso, né, ela pode identificar rapidamente, né, possíveis antígenos e prever a eficácia deles para a produção de vacinas para doenças tropicais. E um exemplo também de uso de IA na medicina tropical é a terapia de RNA interferente, que eu trouxe aqui como exemplo, que é um exemplo é, bem substancial também, que é a abordagem inovadora do tratamento de doenças tropicais, que utiliza moléculas de RNA para silenciar os genes específicos em patógenos e interromper a capacidade desses patógenos de se replicarem e de causar mal, de causar infecção no ser humano. São exemplos. Nós temos, assim, um potencial enorme de aplicação da inteligência artificial nas doenças tropicais. E olha, nós falamos aqui de Big Data, que na verdade o que é o Big Data? É todo o conjunto de dados que são gerados no mundo inteiro, todos os minutos e segundos e que são registrados. Então, nos últimos anos, né, o campo da medicina tropical tem havido um aumento significativo no uso dos Big Data para pesquisa e para análise de doenças prevalentes nas regiões tanto tropicais quanto subtropicais. Por que que isso está sendo tão relevante e está aumentando tanto? Porque os Big Data, elas oferecem oportunidades enormes para entender a epidemiologia, genômica, resposta imunológica, dinâmica de transmissão de doenças tropicais e também, gente, para desenvolver intervenções eficazes em saúde pública. De novo, né, a vigilância, a epidemiologia, a capacidade da IA, né, baseada no Big Data, de produzir conhecimento, de detectar, né, surtos de doenças, endemias e pandemias antes que elas ocorram. Então, as possibilidades da Big Data é que ela auxilie muito na epidemiologia das doenças tropicais, que possamos trabalhar, né, utilizando todos os dados que estão aí no universo sobre genômica e epidemiologia molecular, analisar a resposta imune, desenvolvimento de vacinas, monitorar vetores e seus reservatórios, e uma coisa que eu acho que é particularmente benéfico para toda a população mundial, que são as intervenções em saúde pública, sempre no sentido de prevenir e não de remediar. Quais são os desafios? Já estamos, eu não sei como é que está meu tempo, mas os desafios, eles são importantes, porque o que assim, a inteligência artificial depende dos Big Data. Natália, eu já Oi, ia te falar mesmo, a gente vai conseguir estender mais 10 minutos, porque já são 10 para as 3. Então, não dá para a senhora ir mais uns 5 ou 10 minutos no máximo? dá, eu já estou terminando, na verdade. Tá bem. Beleza. Que eu já estou nos desafios, então nós já estamos no, finalmente. Então, o que é que o Big Data que alimenta a inteligência artificial? Quais são os problemas que a gente tem? Eu já falei um pouco deles aqui. Qualidade e consistência de dados.
Às vezes, os dados disponíveis são coletados em ambientes com recurso limitado, pode estar sujeito a erro de medição, viés de seleção, como eu já falei, às vezes de populações específicas que não são extrapoláveis para a população como um todo. Também a falta de padronização, tanto do método, como coleta, registro de dados. Então, assim, quando você tem um dado defeituoso, você terá conclusões defeituosas também. Outro aspecto importante em saúde é a privacidade e segurança dos dados, porque os dados dos pacientes e de todo participante de estudos, eles são dados sensíveis e têm que ser protegidos contra acesso não autorizado e uso indevido. E, de novo, né, falando dos viés de seleção, generalização de resultados a partir de uma amostra é, contaminada, por assim dizer, né? Então, como eu já disse, muitos dados vêm de populações específicas e não são extrapoláveis. Então, agora nós podemos refletir um pouquinho. A IA, né, é uma solução, é um problema para o Brasil. No Brasil, nós temos a desigualdade social muito grande ainda, né? Nós temos mais ou menos 15% da população que não tem acesso à internet. E quem não tem acesso à internet, como pessoa, como indivíduo, não terá acesso à telemedicina. A falta de acesso de populações, né, à internet como um todo, faz com que essas populações não possam ser atingidas pelos benefícios, né, de uma IA incorporada a políticas públicas. Então, nós temos esses problemas que são as desigualdades sociais e o acesso à tecnologia. Mas, com certeza, as tecnologias e a inteligência artificial como um todo, né, abrangendo aí como hoje, como o máximo de tecnologia possível, é extremamente benéfico, tem um potencial enorme de ser benéfico para populações, para a população do Brasil e para as populações com condicionantes sociais que sofrem de doenças determinadas socialmente como um todo. Então, no momento, a gente entende que a inteligência artificial tem um grande potencial para fazer o bem, mas a gente tem que estar sempre pensando que qualquer tecnologia tem que ter o carimbo do humano, tem que estar sempre ali interligada ao humano. Então, eu termino essa palestra dizendo que sempre a gente tem que pensar em humanizar tudo que se refere às informações geradas pelas máquinas. Elas têm que ser escritas, têm que funcionar, na verdade, a gente tem que elaborar todos os dados, né, e o treinamento de máquina para que as declarações geradas por essas máquinas funcionem como se fosse escrita por humanos. Ela tem que ter a digital humana. Isso é possível com o controle ético. E isso tem que ser tão bem feito, e nós temos que aprender a fazer isso de uma maneira tão ética, tão eficaz, tão voltada para o humano, que ninguém mais, se isso for feito corretamente, ninguém mais saberá a fronteira entre o que foi criado por uma pessoa ou o que foi criado por uma máquina. Aqui eu deixo o meu abraço e agradeço novamente pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é extremamente interessante, né, e instigante para as nossas cabeças. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigada, Elba. Obrigada, Marcos. Obrigado, professora. A gente está aqui muito feliz em ter esse tema abordado, e ele está dentro de toda a nossa vida hoje, né? Quando você Sim, pega no celular, quando você pega, basicamente está em tudo. É, como exemplo, eu dou as disciplinas de estatística e epidemiologia, e eu já tenho começado a incorporar IA no desenvolvimento com os alunos nas práticas, né, quando a gente traça ali a previsão de doenças, distribuição de doenças. Eu já tenho tentado colocar também algumas ferramentas para que eles possam
trabalhar e pensar nas questões éticas disso tudo, mas como não poderia deixar de ser, eu tenho adotado o chat GPT na minha prática. Então, eu estou sempre aberto com ele no computador e ele me ajuda muito. Com a análise de relatório, eu faço pergunta para ele, está na minha prática. Todos os dias o meu computador está com o chat GPT aberto. Como não poderia deixar de ser, eu fiz uma pergunta para ele a respeito da sua apresentação. Então, eu perguntei para ele assim, boa tarde. Eu dou boa tarde para ele, eu dou bom dia, eu dou boa noite. E ele responde, boa tarde, estou assistindo uma palestra da doutora Rosália Moraes Torres, da UFMG, intitulada Medicina Tropical, as ferramentas tecnológicas e a inteligência artificial. Que perguntas que você sugere para eu fazer para ela? E Ah, ele, adorei. e ele fez aqui várias perguntas. É, Professora, quais são os principais avanços tecnológicos recentes que têm impactado o campo da medicina tropical? Como a inteligência artificial está sendo aplicada no diagnóstico e tratamento de doenças? E por aí vai, fez um monte. Aí eu mandei assim para ele: eu quero perguntas mais complexas, suas perguntas estão um pouco profundas. Se baseie no histórico de pesquisas da professora e faça perguntas mais complexas. E aí, e foi justamente quando a senhora falou na telemedicina, e ele fez aqui para mim uma pergunta, olha, professora Rosário, como você avalia o impacto da telemedicina e da telepatologia no tratamento de doenças tropicais em comunidades isoladas? Adorei. Eu até tenho experiência com isso. A gente tem um trabalho de pesquisa que é no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. E recentemente eu falei sobre esse trabalho de pesquisa, que é sobre as dificuldades que a gente tem de exatamente de pesquisar em populações de áreas remotas, né, de difícil acesso. Essa região, ela fica distante de Belo Horizonte, são 700 quilômetros, a gente leva muito tempo para chegar, uma população que, em parte rural, com todas as dificuldades, né, do meio rural. E muito recentemente eu fiz uma palestra sobre isso para falar assim, o que seria o ideal nessa população que a gente ainda não conseguiu implementar? Seria que ao pesquisarmos, né, fazermos a pesquisa, esse local tem um grande número de pessoas com doença de Chagas, quando a equipe e tem poucos médicos, e também, às vezes, uma alta rotatividade de médicos e da equipe de saúde, geralmente oscila um pouco os recursos. Então, quando a gente vai uma equipe, a gente atende as pessoas, a gente consegue atender uma demanda imediata. Só que essa demanda, ela não acaba ali, ela continua ao longo do tempo, inclusive com as intervenções que a gente faz dentro do projeto. E que a situação ideal é que essa população fosse coberta pela telemedicina, em todos os intervalos em que a gente não está presente. Então, se nós tivéssemos, desde que a gente começou, o acesso e a possibilidade de implantar neste local de distância até a telemedicina, com certeza a gente teria sempre alguém para orientar o médico local, a gente poderia fazer as teleinterconsultas, a gente poderia orientar o tempo todo, que nesses pacientes a gente fez tratamento específico para doença de Chagas, um grande número de pacientes. A gente orientou os médicos a fazer isso. Tudo isso poderia ter sido feito através da telemedicina. Então, não haveria um gap. Não seria necessário que a equipe estivesse sempre retornando para garantir uma certa continuidade do projeto. Nós poderíamos ter isso no nosso cotidiano, ajudar essa população no cotidiano, como se ela estivesse ali perto de nós, como se estivesse perto do hospital onde eu trabalho. Então, é de um valor gigantesco, e, inclusive, a gente está pensando dentro da SBMT em fazer um projeto que seria de teleconsultoria para doenças tropicais. Já estamos em conversa sobre isso com o pessoal da USP,
e também com o Ministério, para a gente ver se a gente consegue implementar em algumas regiões, primeiro um piloto e depois estender isso para outros locais. Mas, assim, eu acho que é de um potencial maravilhoso. A gente precisa de recursos, de gente que conheça e que tenha vontade de trabalhar com telemedicina. Perfeito, professora. É, a, vou ler aqui algumas. Eu tenho mais um monte de pergunta aqui, mas deixa. A Fernanda Sardinha, aqui no chat do YouTube, ela pergunta: Rosália, qual a sua opinião sobre a velocidade do aprimoramento das IAs e a velocidade das discussões éticas na sua utilização? Um beijo. Eu adorei a pergunta, sabe por quê? Eu tenho uma visão um pouco preocupante sobre a evolução das IAs. Na verdade, a gente está vendo só os primeiros passos das IAs, como se fosse um bebê. Eu sempre gosto de comparar com o desenvolvimento humano, tá? Hoje as IAs estão dando seus primeiros passos. Vocês viram que o chat GPT, que está no seu segundo passo, ele mentiu para mim sobre um aplicativo que não existe. O que a senhora utilizou foi o 4.0? Foi, é o que eu pago aqui. Enfim, ele já fez uma distorção. Ele quis parecer melhor do que é, aspas. Então, o que a gente tem que pensar é que a progressão da inteligência artificial, ela não é como a progressão da maturidade humana, de raciocínio humano. Ela é exponencial. Uma IA hoje ela gera um outro algoritmo que potencia e exponencialmente a sua capacidade. Então, eu acho que a gente não conseguirá acompanhar. E eu acho que a gente não conseguirá, eu infelizmente acho isso, que a gente não conseguirá acompanhar nem Aham. eticamente, porque a gente tem regras mundiais, tem lá as regras éticas, as regras técnicas que são geradas pela Organização Mundial de Saúde, mas quem garante que o ser humano vai seguir? Porque É, quem alimenta inicialmente é o ser humano. E nós há seres humanos e seres humanos. Então, eu vejo que se a gente não começar agora um controle, né, ou uma tentativa de controle muito grande das IAs, a gente não vai conseguir nem acompanhar e nem controlar mais para frente por causa do crescimento que é exponencial. Ontem já é diferente de hoje, que já vai ser totalmente diferente de amanhã. Em 5 a 10 anos, as IAs elas estarão tomando conta das nossas vidas. E eu não sei exatamente como. é, a doutora Elba Lemos, ela pergunta aqui no chat: doutora Rosália, na arte e na ciência, a IA generativa poderá coibir o surgimento de um novo Mozart ou de um novo Einstein? Ela Essa poderá criar inúmeros Mozart, inúmeros Einsteins. Isso pode ser inibidor mesmo, porque quando você percebe que a IA já terminou o que você ainda está pensando, começando a elaborar, isso pode ser, sim, inibidor. Eu estou sendo muito sincera. é, a Para a gente fechar, então, professor, eu queria então fazer mais uma pergunta da IA para você. É, Professora Rosália, a senhora poderia nos dar um exemplo de um estudo de caso onde a aplicação de uma tecnologia específica resultou em melhorias significativas, nos cuidados em saúde? Bom, eu não fiz nenhum estudo de caso ainda utilizando IA, para ser sincera. Mas em medicina, eu sei que você pode alimentar um IA com todos os dados de um prontuário, né? Fazer perguntas muito específicas e chegar a diagnósticos com muita rapidez, não necessariamente com muita precisão,
porque a precisão ela depende de bases de dados. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com, não é diretamente ligado a IA e não é diretamente ligado a paciente, assim, caso clínico, que são os modelos simplérrimos de interpretação de eletrocardiograma, algoritmos de Uhum, interpretação de eletrocardiograma, vou citar como exemplo. É hoje talvez a minha maior área de atuação dentro da Faculdade de Medicina, onde eu ensino eletrocardiografia há mais de 20 anos. Então, com muita frequência, algum aluno me procura assim, olha, está aqui, professora, o laudo desse aplicativo, né? Que, de certa forma, usou algum algoritmo para fazer. E os laudos não necessariamente são corretos. Então, dependendo do tipo, né, repetindo, dependendo de como é alimentado, de como é elaborado, né, como é alimentado, como é criar base de dados de comparação, porque tem que ter uma comparação. Então, a inteligência artificial ela pode ser extremamente eficaz, ser excelente para diagnósticos, esse é o grande potencial positivo dela, mas se for bem alimentada. Mal alimentada, ela pode trazer é, prejuízos ao paciente e prejuízos à conduta como um todo. Respondi? Parcialmente, né? com certeza. Professor, eu agradeço novamente a participação aqui conosco. Esse tema é sempre bom, ele é controverso, né? Muito. A gente, como a senhora mesmo colocou, a gente ainda está no início, nós somos bebês, É né? verdade. A gente, e às vezes, às vezes eu me sinto como um bebê empolgado nessa Eu história também. toda. Você também. E porque eu sei que as capacidades são imensas, né? Assim, que a gente consegue ver como elas podem nos ajudar, mas também talvez a gente não tenha a dimensão do horizonte, né? De onde que a gente está indo, né? Não temos. Lembra Posso, sempre que o crescimento é exponencial. posso Nós fazer só um comentário? Desculpe pode. interromper, porque foi maravilhoso. Só rapidamente, nós vamos convidá-la para um centro de estudos, que eu acho que merece um centro de Isso, estudos com assim bem certeza. completo. E aí eu vou lembrar da própria bomba atômica, né? Que começou para o bem e olha aí o que aconteceu. Então, é para a gente fazer reflexão. Maravilhosa, maravilhosa apresentação, maravilhosa. Foi ótimo, Rosália. Melhor coisa que a gente pode fazer é te convidar, não é mesmo, Marco? E Com adorei suas certeza. intervenções, Marco, foram maravilhosas. Eu adorei. E eu adorei as perguntas do chat. Parabéns, Mas fica parabéns, então a maravilhoso. sugestão, eu vou combinar com a Marli, da gente, claro, se a senhora aceitar, da gente combinar então um centro de estudos voltado somente para esse tema com a sua palestra. Marco, Não, posso falar uma coisa, Rosália? pode. Deixa comigo que eu vou intimá-la. Vou ter Isso. liberdade. Eu vou Depois da responder sim, presente. palestra maravilhosa, Rosália. Estou super feliz de você conosco aqui. Obrigada, obrigada Muito mesmo. obrigada, gente. Fiquei Obrigado, muito honrada. professora. Obrigada.